Rapaziada aqui do Atá Futebol e Resenha, estamos aqui agora, eu e o Odair, meu colega tricolor, claro, né? Para falar nesse assunto que bombou. O Atá. Esse assunto que bombou precisamente no sábado, né? E eu fiquei incomodado, fiquei envergonhado de algumas coisas. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês: se deve, pague. Se deve, que não a gente tá fazendo aí, ó. Se deve, pague. Pague, ó. Pague o cara. Tá? Porque o cara prestou os serviços a nós e muito bem servido, representou muito bem o clube, tá? E isso incomodou. Ele até incomodou de as coisas há 15 dias atrás virem à tona para a imprensa, mas isso era quase inevitável, né? Sim. Mas o que mais incomoda ainda o próprio Andrés Nicolás D'Alessandro não é simplesmente a dívida, e sim o tratamento que ele está recebendo dentro do Beira-Rio. E a vergonha que eu falo, que eu senti no sábado, pós-jogo, foi de que D'Alessandro foi recebido no Beira-Rio apenas pelos jogadores, amigos, colegas de trabalho. A direção do Inter não recebeu ele, pessoas ligadas à direção não foram lá falar com o D'Alessandro. Será por quê? Será porque por causa da dívida? Será que estão bravo com o cara? Ou o quê? Daí o Alessandro reclamou muito do tratamento que está tendo dito desta direção. Ele até falou das outras direções, olha, o pessoal sempre me pagou, às vezes quando eu atrasava uma ou duas, mas vinham me falar comigo, me pagavam atrasado, mas me pagavam. Essa direção estão me devendo 5 parcelas. Na verdade, a gente deve 3 milhões no total para o Alessandro. 3? 13 milhões. No total são 13 milhões. Mas ainda tem aberto 3 milhões. Tem aberto em 13 milhões no total da dívida. Tá. E daí não sei quanto que é a parcela que tem que pagar, e são 5 parcelas atrasadas. Entendeu? 600 mil, então, né? Eu não sei quanto que é a parcela atrasada. Não, eu acho que dos 13 milhões é a dívida total, não das 5 parcelas. É a dívida que tem que pagar até terminar a dívida, entendeu? Sim. É o que eu entendi. Se eu estiver errado, alguém entra aí, comente e fale. Tá, mas foi o que eu entendi dele. Eles, no total, o Inter me deve 3 milhões e estão atrasados 5 parcelas que eu não sei de quanto que é a parcela. Então, assim, eu fiquei envergonhado porque o pessoal não foi receber ele. Por isso. E você, Odair, o que você me diz aí? Porque a internet bombou com isso aí hoje, hein? Ontem e hoje, gremistas mandando memes e pague o aluguel, você lembra que era aquela do seu Madruga, né? do seu Madruga? Vamos lá. Primeiro que, assim, né? Eu ouvi ontem um dos maiores absurdos, para tu ver como é que pode, né? Eu ouvi nas redes sociais, nas internets aí, torcedor do Inter dizendo assim, pô, mas o cara ganhou no Inter, sei lá, 100 milhões de reais nos 10 anos e tá aí querendo cobrar agora, até falaram 500 mil, né? Não sabiam nem o número certo. E agora tá querendo reclamar por causa de 500 mil. Meu amigo, se é dívida, não importa se é R$1, tem que pagar. Não importa. Não importa se é para o teu pai, para tua mãe, para o teu empregado, tem que pagar. Quem tem para receber tem direito de cobrar, sabe? Então, primeiro começa por aí. A primeira coisa, assim, o D'Alessandro tem todo o direito de cobrar. Segunda coisa, infelizmente é muito comum isso no futebol, né? Brasileiro. Com certeza o Inter não está devendo só para o D'Alessandro, o Grêmio está devendo para jogador também por aí, com certeza. Então, não vou aproveitar essa bolinha picando para dar uma de gremista, tirador de sarro, e embora a casquinha já todo mundo tira aí na rede social. Sim. O que eu acho? Eu acho assim, ó, que o mais feio não é ficar devendo e não conseguir pagar. Porque provavelmente quem está assistindo a gente, talvez tu, Kleber, eu, em algum momento da vida, a gente já teve dívidas que a gente teve dificuldade de pagar e teve que ir lá talvez renegociar, dizer, olha, quem sabe eu, mês que vem te pago um pouco mais. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, pode acontecer de empresas também. Kleber, tu tem empresa, eu trabalho numa instituição onde a gente tem muitos clientes lá, que a gente vê a dificuldade que as empresas têm. Tá, mas agora, muito bem. Mas é importante que quando eu estou devendo para ti, Kleber, e não vou conseguir pagar,
eu te digo assim, Kleber, eu não vou conseguir te pagar esse mês. Vamos renegociar, porque eu não quero que vire uma bola de neve. E pior que isso, eu não quero que o meu nome fique na lama. E é isso que os dirigentes do Inter estão fazendo pela versão do D'Alessandro, né? A gente só ouviu a versão do D'Alessandro. Acho que é importante, muito importante, que a direção do Inter ela se pronuncie, porque hoje não falou nada sobre isso. Tá? Aí alguns vão dizer, pô, mas a direção não tem que falar, tem que falar, é o nome do Inter que tá na lama. Não é a relação Barcelos do Alessandro. É o nome do Inter. Então, acho que é importante, assim como a gente cobra do Grêmio, que tenha transparência na questão Soares, que está agora acontecendo, a gente tem que cobrar da direção do Inter também, que tenha transparência na questão do Alessandro. O Inter está devendo para o Alessandro? Está devendo. Não está conseguindo pagar? Não está conseguindo pagar. Mas tem que, então, já que está público, tem que tentar limpar um pouco isso que está acontecendo, porque senão fica muito feio, cara. Além do mais, o Alessandro é um dos maiores ídolos da história do Inter, né? Talvez junto com Falcão, Fernandão, do Alessandro, talvez sejam os 3 maiores ídolos da história do Inter, né? Para a maioria, com certeza, se pedir assim, quais são os 3 maiores ídolos da história do Inter, provavelmente vão falar, a maioria vai falar esses 3, Falcão, Fernandão e do Alessandro. Vai ter uma outra variação, mas a questão é que o D'Alessandro é muito identificado com o Inter e vestindo a camisa do Inter fez o que tinha que fazer, venceu muitos grenais, provocou a torcida do Grêmio, ele foi um colorado em campo, então eu acho que o D'Alessandro merece um pouco mais de respeito nessa relação e a torcida do Inter tem que saber realmente o que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Boa, Oda. Além de tudo que tu falou, eu falei, tu falou, eu daí, muito bem falado. O Inter pode sofrer uma punição, tá? Um transfer ban, né? Por causa da questão do D'Alessandro? A questão do D'Alessandro. Não sabia. Fiquei sabendo agora às 18 horas, vendo ali nos nossos informantes, o Corinthians recebeu um transfer ban essa semana. E hoje abre a janela, né? Parece que o Corinthians não conseguiu reverter e não vai conseguir contratar ninguém, tá? E pipocou daí aquele volante, o Cuejá. O Cuejá meio que estava certo com o Inter, foi pro Corinthians e parece que com esse problema do Corinthians recebendo transfer ban, parece que Inter e Cuejá começaram a conversar de novo. Mas aí tem essa questão aí do D'Alessandro. Se o D'Alessandro for reclamar, pode receber um transfer ban. Informações que eu tive hoje às 18 horas. Então é mais, além de toda a questão de o clube estar na lama, o nome do clube, a torcida sendo chacoteada, tudo que está acontecendo, tem mais esse problema que daí é burocrático, né? Que daí é um problema grande, né? Mas eu acho que o Inter, antes de investir, não pode ficar fazendo dívida aí, né? E o Cuejá não é um jogador barato, né? Eu acho que é importante que o Inter, qualquer clube, né, cara, precisa ter um mínimo aí de credibilidade, né? Porque se começa com isso, que empresário vai querer botar um jogador, empresário sério, né, vai querer botar um jogador no Inter? Ninguém. Sabe, aí o empresário do Cuejá começou a olhar assim, pô, mas esses caras não pagam o do Alessandro, sabe, não pagam e simplesmente, então não sei, cara. Eu tava vendo aqui uma notícia agora, o Cuejá no Corinthians não vem mesmo, né, não vai mesmo, né, então o que pode acontecer é que o D'Alessandro, o Cuejá pode pintar no Inter, mas tem que resolver essa questão aí, né, Kleber? Tem que resolver a questão, tem que resolver, não sei se já foram notificados ou se pode acontecer isso durante a semana. Houve um papo disso, né? Que o Inter pode sofrer um transfer ban. E daí ferrou, né? Para usar uma palavra pior, né? Ferrou tudo aí, né? Odair, se o Inter recebeu, por exemplo, um transfer ban hoje, nem o Ener Valencia pode ser inscrito contratado, sabia? Até porque a inscrição do Ener Valencia não foi efetivada porque depende lá da Turquia ainda, né? Depende da Turquia, alguns papéis do próprio do Equador também, algumas coisas assim. Eu ouvi falar. Então, vamos dizer que o Inter seja notificado amanhã de manhã, ou quarta-feira, não sei, e ainda não escreveu o Ener Valencia.
O que acontece é que o Inter vai ter que, para poder saldar essas dívidas, vai ter que vender jogador, né? O Inter está esperando vender O Johnny e o Maurício, né? um ou dois jogadores daí. O bom seria vender os dois mesmo, né? O bom seria vender os dois, até porque chegou o Arangues, tem aquele Rômulo que também o Inter pretende comprar, saiu a notícia hoje, É. daí chegando o Ener Valencia, então já vende, Assim já como, assim paga os como, caras aí. assim como o Corinthians vendeu pela metade do preço um dos jogadores dele da base ali para a Rússia, né? Num, num negócio que está sendo muito criticado. Mas, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E o transfer ban é uma coisa que é uma imposição, uma punição que ela chega de uma hora para outra da FIFA, né? Ela não avisa, né? É bem Ela, sério. ela não, e a FIFA não avisa, olha, daqui 3 dias vai ter um transfer ban. Não. Daqui a pouco ele chega lá o fax do transfer ban e, Não, e foi o que eu falei. O Inter pode acordar já com o transfer ban na cara. E aí? Então eu acho que tem que resolver essa questão chata. O Inter está vivendo um momento dentro de campo ok, né? Relativamente boa. Relativamente bom. Então não precisa desse tipo de pepino aí para a sequência aí da Libertadores, até porque o Inter conta com o Ener Valencia, né? O Ener Valencia é fundamental. O Inter conta com o Ener Valencia e conta com sorte no sorteio também da Libertadores essa semana e amanhã, né? Também. Então que tenha sorte e Amanhã tenha. quarta. Quarta, perdão. Quarta-feira, o Inter tá de olho. Eu também estou de olho no sorteio do Inter, né? Então a gente espera aí que dê tudo certo, independente do que signifique dar certo, né? Mas a sorte está lançada, né? Tá bom. Se inscreve no canal, dá um atá para nós, um atá like lá, comente aí e é nóis, pessoal. Dá uma força no canal. Paguem os 14 meses de aluguel. Aqui, ó, pague os 14 meses de aluguel.